Você já imaginou investir em um fundo imobiliário querendo crescer o seu patrimônio e receber uma renda todo mês, mas ao invés disso você vê o seu patrimônio despencar? Pois é, por incrível que pareça, essa é a realidade de muitas pessoas que acabam investindo errado e perdendo dinheiro. E nesse vídeo eu vou ajudar você a não cair nessa armadilha, a saber identificar aqueles fundos imobiliários que são ruins, os piores fundos imobiliários, os que eu não coloco sequer R$ 1, para que você entenda e saiba detectar possíveis problemas e fugir deles antes que seja tarde. Se você não me conhece, eu sou a Amanda Amaral, eu estou no mercado financeiro há quase 7 anos e nesse canal eu ajudo você a construir uma renda passiva mensal todos os meses por meio dos fundos imobiliários. Eu já vou começar mostrando para você um fundo imobiliário que eu considero ruim e que eu jamais colocaria R$ 1 nele. E se você encontrar um fundo imobiliário parecido com ele, que tem essas mesmas características, você também já vai saber detectar e fugir. Eu estou falando do fundo imobiliário XPCM11. Esse fundo imobiliário, no momento que eu estou gravando esse vídeo, ele está sendo cotado a R$ 8,61 e só hoje ele está com uma queda de 4,44%, mas quando a gente pega o período máximo dele, quem investiu nesse fundo imobiliário viu o seu patrimônio despencar mais de 91%, ou seja, você aplicou dinheiro nesse fundo imobiliário e praticamente todo ele se desfez, porque a cota desse fundo imobiliário caiu bastante desde que ele foi criado, desde o início. E para você ter uma ideia da gravidade da situação, esse fundo imobiliário ele não paga dividendos aos seus cotistas desde janeiro de 2024. O último dividendo que ele pagou, que foi em 15 de janeiro de 2024, foi de 2 centavos por cota. Imagina só, qual que é o objetivo quando você investe em um fundo imobiliário? É construir uma renda passiva mensal. Aí você vai lá, coloca seu dinheiro em um fundo imobiliário que despenca mais de 90%, né? Faz o teu patrimônio ali virar praticamente pó e além disso não te paga a renda mensal, tá há mais de um ano sem pagar. Mas por que que isso está acontecendo? Quais são as razões? Como é que você faz para detectar isso e fugir desse problema? É o que eu vou te mostrar. Olha só, entendendo um pouco melhor esse fundo imobiliário, quando a gente pega o último relatório gerencial que ele divulgou, a gente percebe que ao longo do tempo ele vem sempre dando prejuízo. Vendo aqui o demonstrativo financeiro, você percebe que ele tem sim receita. Vamos pegar o último demonstrativo financeiro que ele mostra aqui, que foi de junho de 2025. Ele tem receita aqui de 63.971, mas, olha só, ele tem uma despesa muito superior à sua receita. Isso faz com que o resultado dele seja negativo, ou seja, que ele esteja no prejuízo. Então, como ele vai distribuir dividendos se ele não está conseguindo nem se manter, né, praticamente? Ele está tendo aí prejuízos, né? Então, ele não está distribuindo. E o ponto agravante disso tudo é justamente a composição desse fundo imobiliário. 98% do patrimônio está aplicado em imóveis. Até aí tudo bem. Só que qual é o problema? Ele possui um único imóvel, ou seja, ele é aquilo que a gente chama de monoativo. Se você não sabe, esse fundo imobiliário, ele é um fundo de lajes corporativas. Ele investe naqueles prédios comerciais que normalmente as empresas alugam para fazer de escritório. E ele tem um único prédio que fica localizado em Macaé e mais grave ainda, além dele ser um monoativo, que já é um problema, né, ter um único imóvel, ele também antes tinha um único inquilino, que era a Petrobras. Então ele tinha 100% de concentração, tanto em imóvel, tanto em região, quanto também em inquilino. E aí o que que aconteceu? A Petrobras simplesmente decidiu ir embora e acabar o seu contrato com esse fundo imobiliário, fazendo com que ele ficasse 100% desocupado. Por quê? Porque ele tinha um único inquilino. Por quê? Porque ele tinha um único imóvel. Então, sempre que você for investir em um fundo imobiliário, dê prioridade para investir em fundos imobiliários que sejam o mais diversificado possível, tanto em número de imóveis, localização regional, que tenha imóveis espalhados em várias regiões do Brasil, se possível, que tenha diferentes inquilinos, inquilinos que atuem em diferentes segmentos, porque aí você consegue minimizar esses problemas. Para você ter uma ideia,
Antes ele estava com uma vacância física, ou seja, uma taxa de imóveis desocupados de 100%, porque como eu mencionei com você, ele tinha um único inquilino que era a Petrobras. Mas aí agora ele já está conseguindo alugar esses imóveis para outros inquilinos e atualmente a vacância desse fundo imobiliário está em 57%, mas ainda assim é uma vacância muito alta. Tudo bem que ela foi diminuindo, saiu de 100% e está em 57%, mas ainda assim é mais da metade do imóvel desocupado, fazendo com que ele tenha mais despesas até do que receita, que foi o que eu mostrei para vocês no demonstrativo financeiro. Então, sempre quando você for pensar em investir no fundo imobiliário, preste muita atenção nisso, se é um fundo imobiliário diversificado ou não. Se tiver um único imóvel, um único inquilino, se ele não for diversificado, saiba que você está correndo um risco muito grande ao fazer esse investimento, porque você vai acabar ficando muito exposto, muito concentrado. E eu quero até compartilhar algo bem rápido com vocês que eu percebi ao longo dos anos e mudou a minha forma de investir. Nesses quase 7 anos de mercado financeiro, eu vi muita gente perder muito dinheiro, da mesma forma como eu vi pessoas comuns como eu conseguirem construir uma renda passiva mensal investindo em fundos imobiliários. E a diferença entre essas pessoas não foi sorte, foi método. Eu entendi ao longo dos anos que existe um código que eu chamo de código renda, que é uma sequência exata de passos que você precisa dar para conseguir de fato separar os fundos imobiliários que são problemáticos daqueles que realmente colocam dinheiro no seu bolso de forma crescente e consistente todos os meses. E é justamente esse código renda que eu desvendei, que eu percebi ao longo dos anos, que eu adicionei no meu treinamento completo de fundos imobiliários, o Máquina de Renda Automática. Lá eu ensino passo a passo para você saber de fato escolher os melhores, mais baratos, mais rentáveis fundos imobiliários para você estruturar a sua carteira e construir a sua máquina de renda automática que gera dinheiro para você todos os meses de forma consistente e crescente. Se você quiser ter um acompanhamento direcionado e saber como investir de verdade, eu vou deixar o link que está nos comentários e o QR Code aqui na tela também para você conhecer um pouco melhor sobre o MRA e aproveitar até que ele está com um preço super promocional, está custando menos do que um bombom por dia. Então, se você quiser ter a minha ajuda para construir seu patrimônio, aproveita essa oportunidade e vem fazer parte do MRA. Mas agora, vamos continuar a lista de fundos imobiliários que são problemáticos para você ficar atento aos sinais e não cair nessas armadilhas. O próximo fim dessa lista que eu trouxe é o HCTR11, que nesse momento está sendo negociado a R$ 22,48. Só no dia de hoje, a sua cotação já se desvalorizou 0,88%, mas quando a gente olha o período máximo, a sua cotação já caiu mais de 79%. Se você não sabe, esse fundo imobiliário, o HCTR11, ele é um fundo imobiliário de papel, ou seja, ele investe em dívidas do setor imobiliário, ele financia o setor imobiliário e recebe juros por conta disso. E normalmente os fundos imobiliários de papel, eles são conhecidos por pagar um dividend yield, né, por ter um retorno superior aos fundos imobiliários de tijolo. E muita gente se sente atraída pelos fundos imobiliários de papel por conta disso. E aí já vai uma primeira lição: nunca olhe apenas para o dividendo, para o retorno do fundo imobiliário, porque você pode se enganar. Por exemplo, se você é aquela pessoa que só olha para o dividendo, para o retorno, você pode olhar para esse fundo imobiliário, entrar aqui num site como o Investidor 10, por exemplo, e ver que nesse momento ele está entregando de dividend yield 17,56%. O cara que só olha para o retorno e não se preocupa em entender no que ele está investindo, ele pensa assim: caramba, eu vou ganhar 17,56%, tô feito. Mas o que você tem que considerar? Esse dividend yield, o primeiro ponto, ele é um indicador de passado, ele leva em consideração o quanto o fundo imobiliário deu de retorno nos últimos 12 meses, baseado na cotação atual. Então, o que acontece? Muitas vezes, esse dividend yield, ele está alto, mas porque a cotação caiu muito, o que é o caso desse fundo imobiliário. Ele está com esse, entre aspas, retorno muito alto, mas porque as suas cotas caíram bastante. Então, por que essas cotas caíram bastante? É isso que você precisa entender. Por que ele está com esse retorno tão alto? Será que é porque ele é eficiente e está pagando mais que a média? Ou é porque tem algo problemático por trás dele? Muitas vezes é isso que acontece. E o cara que não está atento acaba perdendo dinheiro
por causa disso. E olha só, quando a gente olha aqui para o histórico de pagamentos desse fundo imobiliário, ele vem pagando os dividendos, diferente do outro, ele não está há mais de um ano sem pagar. Mas percebe o que aconteceu aqui com os dividendos? Antes ele pagava um dividendo bem mais alto e esse dividendo ele foi diminuindo ao longo do tempo. Ou seja, ele não paga dividendo de forma crescente e consistente. Ele paga dividendos, mas esses dividendos antes era aqui e agora ele está aqui, ó, diminuindo, tá? Além dessa queda toda que esse fundo imobiliário apresentou. Para você ter uma ideia, os últimos dividendos que ele pagou variaram aí na casa dos 28 a 37 centavos por cota. E olhando esse fundo imobiliário por dentro, no seu relatório gerencial, uma das primeiras frases, tá, do relatório gerencial já define bem sobre esse fundo imobiliário. Olha só, ele fala que o HCTR11 é um fundo de crédito, ou seja, de papel, como eu já expliquei para vocês, high yield. O que isso significa? Os fundos de papel, eles são classificados em diferentes tipos. Existe o high yield, o high grade. No caso de um fundo imobiliário high yield, significa que ele empresta dinheiro, como todo fundo imobiliário de papel, e recebe juros. No entanto, ele toma mais risco. Por isso que normalmente ele tem um retorno maior, porque ele empresta dinheiro para empresas que normalmente têm um risco de crédito, de dar o calote maior. E por conta disso, ele cobra um juros maior também e pode dar um retorno maior, mas tem mais riscos envolvidos. E ele alerta isso aqui. Olha só, ele tem como característica uma expectativa de retorno superior à média do mercado no longo prazo. No entanto, para atingir esse retorno, ele está exposto a setores e operações de maior complexidade, tanto na estruturação quanto na gestão, e, consequentemente, tem menor previsibilidade quanto à periodicidade e volume das distribuições, e também ele tem uma maior volatilidade e é voltado para investidores de perfil arrojado, ou seja, que tem mais estômago para suportar risco. Ele já alerta aqui de cara, mas muitas vezes as pessoas não leem, elas não buscam essa informação, mas ele já alerta aqui que ele é um fundo imobiliário mais arriscado. Ele faz operações que são mais complexas. E vendo ele mais, né, entendendo um pouco melhor, ele possui na sua carteira cotas de outros fundos imobiliários, os CRIs, que são as dívidas, né, que ele financia e recebe juros, tem um percentual em caixa, o retorno, né, que ele recebe por conta desse empréstimo que ele faz, a média é a inflação mais 11,20%. Então, olha só como é alto essa taxa. Quanto maior a taxa, quanto maior o retorno, maior é o risco. Então, imagina, ele ganha, em média, a inflação mais 11,20%. É um retorno muito alto. Por quê? Porque ele tem muitos riscos, tá, envolvido. Ele tem cota de outros fundos imobiliários, como eu mencionei com você. Ele tem diversificação geográfica. Ele atua em diferentes segmentos, né? Os CRIs são aqueles segmentos que são mais complexos, como multipropriedades, dentre outros. E ele tem uma carteira bem diversificada de CRIs, mas são CRIs mais arriscados, como eu já mencionei. Olha só, aqui ele tem uma legenda que mostra os CRIs que estão com pagamento em dia, os que estão em carência de juros, ou seja, estão negociando dívidas, e os que estão inadimplentes. Para você ter uma ideia, 15% dos CRIs estão inadimplentes, ou seja, não estão conseguindo pagar de jeito nenhum, 69% em carência de juros e apenas 16% dos CRIs estão com pagamento em dias, ou seja, realmente dá muito problema, né? Normalmente costuma levar muito calote, porque ele toma muito mais risco, fora os escândalos, as polêmicas que esse fundo imobiliário ele é envolvido. Eu trouxe alguns exemplos aqui de notícias para você ter uma ideia. A da CTR11 queima caixa para pagar dividendos, para continuar pagando dividendos altos e atraindo investidores que só olham para os dividendos. Muitas vezes ele acaba queimando caixa, correndo risco por conta disso. Uma outra polêmica que ele está envolvido é a polêmica com o circuito de compras e o fundo imobiliário que ele tem na carteira, que é o XBXO 11. Esse fundo imobiliário, ele tem um rate de crédito baixo, ele também está envolvido em processo de contas do município de São Paulo, faz parte de uma CPI da pirataria. Então, assim, ele está envolvido em algumas polêmicas por conta desse circuito de compras e desse fundo imobiliário. Além disso, ele também faz emissão a cada 4 meses. Normalmente, o fundo imobiliário, ele faz emissão, ou seja, ele coloca novas cotas no mercado para que ele consiga se capitalizar para continuar
investindo e crescendo. Mas, depois de todas as polêmicas envolvidas com relação a esse fundo imobiliário, passaram a suspeitar que ele faz a missão para captar dinheiro, mas não para investir, e sim para continuar dando altos rendimentos aos seus cotistas. Olha só o tanto de informação que eu estou trazendo aqui para você, por isso é importante você estar inscrito nesse canal, você deixar o like nesse vídeo, porque aqui você vai aprender de verdade a como escolher os melhores fundos imobiliários e não cair nessas armadilhas. É muito importante você sempre se atentar aos pormenores, afinal de contas, você vai colocar o seu dinheiro nesse investimento, você precisa conhecer o que você está fazendo, é o conhecimento que nos liberta. O terceiro fundo imobiliário dessa lista que eu trouxe de fundos que são ruins é o MGHT11. Esse fundo imobiliário, nesse momento, ele está custando R$ 17,15. No dia de hoje, a sua cota valorizou 0,29%, mas quando a gente pega o período máximo, esse fundo imobiliário, as cotas despencaram mais de 82%. E olha só, para você ter uma ideia, assim como o primeiro fundo imobiliário que eu apresentei para você, ele não paga dividendos desde julho de 2024. Esse fundo imobiliário, ele investe em hotéis. Qual que é a questão? Ele só tem 2 imóveis, tá? Um localizado em São Paulo, na Vila Madalena, e outro no Rio de Janeiro, em Búzios. E além disso, ele tem um percentual em caixa. E aqui no relatório ele mostra os imóveis, tudo certinho. Não tem nada de errado, né, com os imóveis e tudo, mas a questão é o segmento em específico. Por quê? É um segmento que é bastante cíclico. Depende muito também de períodos de alta e baixa temporada. Normalmente, se você viaja, você sabe que existem períodos em que o fluxo de visitas, de turismo, ele tá mais aquecido e tem outros períodos que não. Então, ele acaba sofrendo muito por conta disso também, por conta do próprio ciclo ali do turismo, da região, do local em específico em que esse imóvel está localizado. Então, nesse caso, o problema que eu vejo é muito mais o segmento, tá? Do que o próprio fundo imobiliário em si. Porque além de ser um fundo imobiliário que é mais cíclico e que pode ser afetado por questões econômicas, por exemplo, aconteceu alguma questão econômica no mundo, você não vai viajar, né? Viajar, por exemplo, não é uma prioridade. Às vezes você vai ficar em casa, às vezes você vai pesquisar um local mais em conta. Então, ele sofre muito mais com essas questões econômicas, cíclicas, e além disso, ele é pouco diversificado também. Ele só possui 2 imóveis, embora sejam imóveis em regiões diferentes, uma até bastante turística, como é o caso de Búzios, e São Paulo também, que tem um fluxo de pessoas muito grande. Mas ainda assim, é um segmento que é mais complicado, numa quantidade de imóveis que é muito pequena. Então, você também precisa se atentar a isso. Tá, eu vou investir em um fundo imobiliário, ele vai investir em imóvel, mas que tipo de imóvel? Como é que é esse segmento? Ele é aquecido, ele não é tão aquecido assim? E tudo isso você consegue por meio de conhecimento. Por isso que eu reforço para você o convite para fazer parte do MRA, porque lá você vai aprender todos os detalhes, tá? De escolher os melhores fundos imobiliários para investir. Mas eu espero de verdade que com esse vídeo você já tenha entendido alguns indícios que te mostram quando o fundo imobiliário ele pode vir a ser problemático ou não. E para continuar aprendendo mais sobre isso, já aproveita para assistir esse vídeo aqui que eu vou deixar como sugestão. Muito obrigada por ter me acompanhado até aqui e até o próximo vídeo.